Feliz sábado para todos nós, para aqueles que estão nos ouvindo. Hoje, 4 de julho de 2025, férias escolares e férias para muita gente. Que bom, férias é muito bom. A palavra férias significa mudança. E nós hoje vamos falar de uma exclamação. Você é sábio. Estou afirmando, você é sábio. Vamos orar. Pai Santo e Eterno, nós precisamos ser sábios e o Senhor nos dá sabedoria, porque a sabedoria é a verdade, e a verdade o Senhor diz que é a sua palavra. Nós confiamos, Pai Santo, em tuas palavras. Pedimos perdão dos nossos pecados, purifica-nos de todo o mal. Coloca-nos, Senhor, em um momento de vivermos por Ti. Pai Santo e Eterno, nos entregamos inteiramente em Tuas mãos, porque o Senhor é de confiança e o Senhor nunca nega aquilo que promete. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Bom, Efésios 4, 25 até o 5, 21. Efésios, no quarto capítulo, desde o verso 25 até o 5, 21. É uma leitura, mas ela é tão clara, tão fácil de compreender e nós vamos tentar talvez tirar uma ou duas palavras que não são tão comuns. Vamos ver. 4, a partir do 25, que diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se um membro deste corpo de Cristo mentir, está estragando toda a comunidade. Vamos ser verdadeiros, vamos falar da palavra de Deus conforme ela é. Não vamos começar a dar explicações errôneas, porque A, o B ou C disse. Quem sabe da verdade é Cristo, porque Ele é a verdade. E Ele diz aqui, irai-vos e não pequeis. Quando é que irá não é pecado? Quando você ira-se com o mal, com o pecado, com aquilo que não é verdade. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Perdoa. Se você perdeu a paciência um pouquinho antes do sol se pôr, não deixa que ele se ponha na sua ira. Nem deis lugar ao diabo. O diabo é o nosso inimigo. Ele é inimigo de Cristo porque ele queria participar da criação e não podia porque ele é criatura. Ele teve inveja de Jesus. E então, ele é o pai da mentira. Aquele que furtava, não furte mais. Peça a Deus conversão. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha de acudir o necessitado. Já passamos por diversos momentos da vida onde alguém nos pede alguma coisa, uma criança pede, e a pessoa diz o seguinte: eu dou comida. Não, eu não quero, eu já comi. Eu preciso de dinheiro para comprar remédio para minha irmãzinha. Ele pode estar falando a verdade. Você dá o que você pode. E se ele for comprar droga? Se você sabe perfeitamente que é, você não dá. Mas, se você não sabe, você não vai atrás dele para provar. É impossível. Dá. Será que eu estou ensinando heresias? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for de boa edificação, conforme a necessidade, e transmita a graça aos que ouvem. Vamos também sensibilizar-nos com o sofrimento alheio. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Selo é quando fecha. A carta selada é fechada, só pode abrir pela pessoa a quem está endereçada. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira e gritaria, blasfêmia, e bem como toda malícia. Vamos fugir de tudo isso, vamos nos purificar, pedir a santificação de Deus, para que o Espírito Santo em nós nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Entregue-se a Cristo. Quando você tiver que fazer alguma coisa, ponha à prova. Está de acordo com a palavra de Deus?
Estou ferindo um dos mandamentos em fazer isto, em falar maldosamente, em levantar falso testemunho, dizer coisas que eu não tenho certeza, falar mal da vida alheia que não nos pertence? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoadores, perdoando uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados se formos fiéis ao confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. No 5º capítulo de Efésios diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos purifique, nos prepare para imitar a Cristo. Como é que eu vou imitar a Cristo? Fazendo o que Ele mandou, vendo o que é que Ele pediu de mim. O que é que Deus pede de nós? Através de que mesmo? Dos seus mandamentos, dos seus mandados, da sua palavra. Nós não vemos em lugar nenhum na Bíblia dizer que um mandamento, ou 2 ou 3, não precisa mais guardar. São Tiago, no capítulo 2, verso 4, diz assim: quem guarda toda a lei e quebra um mandamento, culpado de todos é. Sabe o que diz em 1 João, capítulo 2, verso 4? Aquele que diz que ama a Deus, que conhece a Deus, que prega em nome de Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mas, professor Gui, você diz isso? Sim, está escrito. Eu preciso repetir, ler para todos, para mim e para vocês. Se alguém diz que ama a Deus, que conhece a Deus, que prega em nome de Deus, mas não guarda os seus 10 mandamentos, é mentiroso. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu me choquei. É uma condição sine qua non. Se eu não for um defensor da guarda da lei, eu estou pecando, eu estou mentindo quando eu digo que amo a Deus. E os mandamentos de Deus não são pesados, eles são leves, porque com Cristo nós podemos andar de uma maneira suave, porque Ele nos ajuda a carregar esta carga. Ele carregou a nossa carga toda, Ele pagou a nossa conta. Nós somos gratos a Ele porque não só pagou, como Ele agora está disposto a nos ajudar. Sim, todos aqueles que buscam Jesus terá facilidade de cumprir a sua vontade. Mais à frente um pouco, diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem em vós ou entre vós, como convém aos santos. Nós somos santos, separados. Então devemos fugir de tudo que é mentira, de tudo que é falso. Vamos crer na verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Nem conversação torpe, nem palavra vãs, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, dai graças a Deus, faz ação de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós precisamos ser puros e obedientes à palavra de Deus. Ninguém vos engane. Meus amigos, Cristo diz: cuidado, não ser enganados por pessoas que estão aí já. Paulo diz que o enganador já está aqui. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos desobedientes. O desobediente, ele desobedece aos mandamentos de Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Por que eu tenho falado tanto sobre isso? A graça salva. E quem mantém a graça em nós é a obediência a Deus. Portanto, não sejais participantes com eles, os enganadores, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor Jesus. Andai, filhos, na luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, provando sempre o agradável ao Senhor.
Não sejais cúmplice das vossas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto é só referir e vergonha. Mas todas as coisas, quanto reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Acorde para a palavra de Deus, acredite nela, confie. Entrega o teu caminho à palavra de Deus e você não será confundido. Levanta-te entre os mortos, Cristo te ilumina. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. As profecias se cumprem a cada momento. Irmãos, estudem capítulo 13 e 14 de Apocalipse. Isso está vindo a cada momento. É difícil, não é tão fácil. Contem conosco. Por esta razão, não nos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinhos, com doutrinas erradas, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra vinho, ele tanto serve para bebida alcoólica, como também serve para doutrinas falsas. Os vinhos da prostituição, daquela prostituta, lá do Apocalipse. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo que nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai, em nome de Jesus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitai-vos, sujeitar-se segundo aquilo que Deus pede. Se um dia, não vai demorar, nós vamos precisar desobedecer às autoridades. Vocês sabem disso? Estudem Apocalipse 13. Nós seremos proibidos de comprar, vender, teremos sentença de morte. Mas, conhecendo a verdade, toda a verdade, que muitos de nós ainda não conhecemos. O que será que vai acontecer quando houver a união de igrejas com o Estado para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Vamos nos preparar para isso, para que possamos compreender essas coisas. São coisas que a gente só pode falar de boca a boca. É muito sério. Estudar Apocalipse, estudar Daniel, estudar as epístolas de Paulo, todas são completas para compreendermos tudo aquilo que está acontecendo e estamos às portas, quando o Espírito de Deus será retirado da terra e não haverá mais conversão. Um dia eu quero voltar aqui falando para vocês do dilúvio, de Sodoma e Gomorra, das 10 virgens, do joio e o trigo, para que possamos compreender que perigo nós estamos vivendo se não levarmos em conta a palavra que está escrita. Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Eterno Pai, estamos aqui nas Tuas mãos, Pai Santo e Eterno. Dá-nos a Tua compreensão, dá-nos o Teu Santo Evangelho. Convence-nos, Senhor, da verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Nos entregamos em nome de Cristo, juntamente de todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos nós.